Muito bom, muito gostoso, culto animado, a gente sente-se bem, sente-se leve quando os irmãos entregam o seu melhor para Deus. Amém? Olha para o seu irmão, diga essa frase que eu vou falar. Diga assim: Deus quer trazer você para perto dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 8, até a altura do versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Graças a Deus. Isso aqui é uma igreja hábil. A igreja é o espelho do pastor. O pastor é hábil, a igreja é hábil. A Bíblia diz: vós tendes a unção do alto e conheceis tudo. É por isso que todo pregador, ele teme quando vai trazer uma palavra em qualquer igreja, porque a igreja, ela sabe tudo, porque ela tem a unção do alto. Amém? Amém. Diga assim: eu tenho a unção de Deus. Eu tenho a unção. Amém. Graças a Deus. Por isso que o diabo não engana o crente. Capítulo 22, versículo de número 8 diz assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Diga amém. Graças a Deus, meus irmãos. Queridos, temos aqui esse texto que é singular. Eu gosto desse texto porque é um texto muito bom para edificação de quem ouve e para edificação de quem prega. Agora, para fazer, para praticar, para colocar em prática essa ordem de Deus não foi nada fácil. Mas Abraão amava a Deus. Abraão tinha temor por Deus. Mas Deus, no capítulo 22, no versículo 1, ele demonstra algo que estava acontecendo com Abraão, que ele precisava intervir. Se Deus não intervesse na vida de Abraão, se Deus não fizesse algo a respeito na vida de Abraão, Abraão seria mais um na história. Abraão seria destruído. Os planos, as promessas, as providências, as misericórdias, a nação que Deus tinha estabelecido e preparado para vir através de Abraão não haveria de acontecer. O que estava em jogo não era simplesmente um sentimento de Abraão. O que estava em jogo era o futuro da raça humana. O que estava em jogo eram os desígnios do Senhor, que Abraão ora estava tentando encobrir, porque o homem tem uma visão limitada, sim ou não? O homem vê pouco, o homem tem uma visão curta e o homem fala demais, mas Deus sabe todas as coisas.
E é por isso que ele precisou intervir na vida de Abraão, interferir de certa forma para que Abraão despertasse daquele sono. Os irmãos sabem que Abraão foi chamado no capítulo 12. Os irmãos sabem que no capítulo 13 Abraão quase que perde a sua esposa para Faraó, mas Deus interferiu. No capítulo de número 15, Deus faz uma aliança de fogo no altar com Abraão. Ele passou no meio de 2 altares e ele disse: a aliança que eu faço contigo, Abraão, sou eu que faço, não é você que faz comigo. Sou eu que faço uma aliança de fogo com você. E a aliança que eu faço não pode ser quebrada. Diga amém. A aliança que você fez com Deus, você não fez com o pastor, você não fez com o evangelista, você não fez com o ministério, você fez com Deus. Não abra mão das promessas de Deus na sua vida. O ladrão vem para roubar, vem para matar, vem para destruir, mas Deus nessa noite ele vem por meio da palavra dizendo: eu fiz uma aliança de fogo com você. Aleluia. Assim como eu fiz a esses animais e cortei ele em 2 bandas e passei pelo meio, assim acontecerá com você. Meus irmãos, nós não podemos abrir mão da salvação de Deus, nós não podemos desconsiderar o preço que ele pagou no Calvário por nós. A Bíblia diz que ele viu o seu trabalho e a sua alma ficou satisfeito. Sabe como Deus está nessa noite satisfeito com você? Sabe como Deus está nessa noite alegre com você? Sabe como Deus está nessa noite? A sua alma está agradecida, aleluia, pelo sacrifício de Jesus, porque por meio do sacrifício dele, a Bíblia diz que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Mas a Bíblia diz que no capítulo de número 17, ele muda o nome de Abrão para Abraão. O nome Abrão significa pai grande. Abraão significa pai de muitos. Abraão estava muito voltado para aquilo que ele era, para aquilo que ele tinha. Agora eu acho interessante que o nome dele era pai grande quando ele não tinha nenhum filho. Antes de nós termos um encontro real e significativo com Deus, é assim: a gente está preocupado naquilo que nós podemos segurar, naquilo que nós podemos chamar de nosso, naquilo que nós podemos dizer que tem o nosso mérito, a nossa mão, que foi o tijolo que nós colocamos, que foi a massa que nós traçamos. Mas Deus está dizendo: olha, Abraão, eu vou mudar o seu nome, não vai ser mais Abraão, você não vai ser mais um pai grande voltado para você mesmo, você vai ser pai de muitos, você vai ser chamado para ser pai de nações. Isso significa que não é você que vai fazer, que não é a sua mão, Abraão, que não é o ventre de Sara, mas é a minha mão que vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Ai, irmãos, como Deus, ele acompanha os nossos pensamentos, como Deus acompanha os nossos planos. Quantas vezes o pastor Carlos, ele conversava conosco e ele revelava o seu projeto. Ele dizia: vamos fazer dessa forma. Mas quando o homem coloca a mão, é preciso Deus fazer alguma coisa, é preciso Deus interferir na nossa história, porque senão nós vamos ficar pessoas sem história. Mas a minha história, quem escreve ela é o próprio Deus, que está no controle da tua e da minha vida. Ele disse: eu estou no controle da tua vida, Abraão. Você crê que Deus está no controle da sua história? Aleluia. A sua história não vai ser a mesma. A sua história não vai ser aquela história que as pessoas disseram que vai ter um final infeliz. A sua história não vai ser uma história que as pessoas desenharam ou escreveram para você viver encaminhado, sofrendo, humilhado, depreciado. Não. A sua história vai ser uma história
história de construção e de exaltação do próprio Deus. É o próprio Deus que vai fazer você subir os degraus que Ele preparou para a tua vida. Diga glória a Deus nessa noite. Aleluia. Ele interferiu na história de Abraão. Ele cumpriu as promessas na vida de Abraão. Abraão disse: Senhor, eu não tenho filhos. O que é que o Senhor vai me dar? Eu já tenho vacas, tenho fazenda, tenho tendas. Eu tenho servos, mas não tenho filhos. O meu herdeiro vai ser o criado da minha casa. Deus disse: não, eu vou te dar um herdeiro. E quando Deus fala a ele, então Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Oh, aleluia. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele deu um filho para Abraão. Só que quando o filho chega, Abraão, ele deixa de fazer 3 coisas que ele fazia com rotina. E talvez seja essa a tua história dessa noite. Talvez seja essa a nossa história, que Deus está trazendo-nos para perto dele. O que era que Abraão fazia o que deixou de fazer, que Deus, no versículo 1 do capítulo 22, diz assim: e aconteceu depois destas coisas. Depois, o que era que Abraão estava fazendo ou deixando de fazer, que Deus precisou interferir? Primeiro, Abraão, por onde passava, ele tinha um hábito de construir altares. Diga altares. Por onde Abraão passava, ele construía altares. E é assim a história do crente. Por onde ele passa, ele tem que ter o seu altar. Aleluia, ele tem que ter o seu altar. Não é um altar de madeira, não é um altar de pedra. É um altar que as pessoas consigam enxergar nas suas obras, nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua vida, no seu testemunho, o brilho de Deus, a graça de Deus, a transformação de Deus, que o Espírito de Deus permeia na sua vida. Não é obrigado a gente dizer que é crente, é as pessoas que vão ver que nós somos crentes pelas nossas obras. Aleluia. E não é por causa de uma roupa, é pelas obras. Aleluia. É pelas atitudes, é pelo brilho de Deus que vai brilhar na tua vida e está brilhando. É o altar de Deus, é o próprio Deus que habita dentro de nós. Ele disse: nós vamos ir para dentro de vocês e vamos fazer uma morada, nós vamos fazer um condomínio residencial. Eu vou habitar dentro de vocês. O Todo-Poderoso habita dentro de nós, irmão. Aleluia. O próprio Deus habita dentro de nós. Nós não temos motivo para sermos pessoas tristes. Nós não temos motivo para abaixar a cabeça diante de um problema. Aleluia, porque nós temos um Deus que habita dentro de nós. Dentro desse altar, louvado seja o nome de Jesus. Por onde Abraão passava, ele construía um altar. Por onde Abraão passava, ele ajuntava as pedras, construía o altar e sacrificava a Deus e tinha uma intimidade com o Senhor. Só que Abraão deixou de construir altar. Ele deixou de construir altar. Ele se afastou dessa vida de sacrifício. Será que nós estamos deixando o nosso altar de lado para passar a ter um altar de aparência? No capítulo 22 do livro de Josué, versículo 10, que a Bíblia diz que construíram um altar grande e bonito, mas um altar apenas de aparência, que não tinha sacrifício. Altar, para ser altar, tem que ter sacrifício, sacrifício de vida, renúncia, dizer não, viver policiado, não pelo homem, mas por essa palavra. Aleluia, gritando na nossa consciência, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e quando nós estamos nos afastando do altar. Eu tenho certeza, meu irmão, se nessa noite nós estivermos com um passo depois do altar, Deus, ele vai nos trazer, não com ira, não com violência, não com juízo, mas com misericórdia, com brandura. Ele vai colocar cada um de nós em cima
do seu altar e vai dizer: fique aí, porque aí eu me agrado, aí eu tenho fogo, aí eu tenho presença para te guiar em todos os teus caminhos. Louvado seja o nome de Jesus. Deixou de construir altar. Segundo lugar, Abraão deixou de construir tendas. Sempre que Abraão chegava em um lugar, ele construía tenda. Lembrando que quem constrói altar, ele está trazendo edificação para si, ele está trazendo alegria para si, ele está trazendo uma comunhão de Deus para si. Mas quando eu passo a construir tendas, eu estou me lembrando que não é só altar, é também colocar em prática a vida de altar e construir a sua tenda, porque nada vai justificar, nenhum sucesso vai justificar o fracasso da tua tenda, o fracasso da tua família, o fracasso dos teus filhos, o fracasso do teu casamento. Nada vai ter significado se você tem uma vida de altar, mas a sua casa está sendo demolida. E Deus está trazendo essa palavra à tona nessa noite para a nossa vida. Construa a sua tenda. A Bíblia diz que sem fogo, sem lenha, o fogo se apaga. O amor no centro da tenda não pode se apagar. A preocupação pelo seu cônjuge não pode se acabar. Você não pode esquecer que você tem uma esposa de carne e osso, e você, esposa, não pode esquecer que tem um esposo de carne e osso que precisa de abraço, que precisa de atenção, que precisa de carinho, e o diabo está procurando uma brecha para tentar desestabilizar a tua tenda. Mas a Bíblia diz que nenhum mal, é promessa de Deus, chegará na tua tenda. Nenhum mal vai chegar na tua casa, nenhum mal vai tocar na tua família. Mas desperta, vigia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem negócio, irmão, com quem tem altar, mas Deus tem negócio com quem se preocupa com a família. Porque quem não cuidar bem da sua casa não tem oportunidade com Deus. Tem que se preocupar com a sua família. Terceiro lugar, Abraão, ele deixou de fazer uma terceira coisa. Ele deixou de cavar poços. Abraão deixou de cavar poços. Se os irmãos observarem no capítulo 21 do livro de Gênesis, os irmãos vão ver que Abraão está praticamente desviado da presença do Senhor. Abraão deixa de construir altar, Abraão deixa de construir tenda, Abraão deixa de cavar poços. E o que é cavar poços? Quando eu cavo poços, eu não cavo somente para mim, eu cavo para toda uma comunidade. Quando eu cavo poço, eu estou não preocupado com a minha vida, com a minha tenda, com o meu altar, com a minha família. Eu estou preocupado com a igreja inteira. Isso é amor ao próximo. Cavar poço exige sacrifício, exige dedicação, exige dias de trabalho ali para servir ao próximo, para oferecer água pura ao próximo. Abraão deixou de fazer essas três coisas para fazer apenas, irmãos, somente festa. Se os irmãos observarem no capítulo 21 até o versículo de número 33, que é o último versículo que antecede o capítulo 22, quando ele vai falar depois destas coisas, tentou Deus a Abraão. Os irmãos não vão ver uma referência de altar, uma referência de tenda, uma referência de poço, apenas festas, apenas Abraão plantando vinhas, apenas Abraão doando os cordeiros do sacrifício do altar para homens ímpios e deixando Deus em segundo plano. Mas Deus interferiu na história de Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Lugar de Abraão é no altar, lugar de Abraão é na tenda, e a vida de Abraão
Deus disse a Abraão: eu quero você de volta. E interferiu. De que forma? Ele disse a Abraão: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, nesse momento é um momento dramático para Abraão. Imagine oferecer o seu único filho em cima de um altar. A vida de Abraão era corriqueira. Ele pegava um cordeiro de 1 ano, como o pastor leu, sem defeito. Ele passava dias examinando o cordeiro, porque se tivesse um defeito, não podia ir para o altar. Ele não podia colocar ele no altar, esquartejá-lo e oferecê-lo a Deus. Tinha que ser examinado. Ele passava 4 dias dentro de casa. Eles pegavam o cordeiro e traziam para dentro de casa. O cordeiro ficava dentro de casa, para eles terem convivência com o cordeiro, intimidade com o cordeiro. Os meninos até aprendiam a gostar daquele animal. E depois de 4 dias era o dia chegado para sacrificar. Jesus chegou em Jerusalém 4 dias antes da festa. Aleluia. Ele foi examinado por todos ali, por Herodes, por Pilatos, que disseram: eu não vejo crime algum neste homem, eu não vejo defeito algum neste cordeiro. Eis aí o cordeiro, disse João, que tira o pecado do mundo. Ele estava sendo examinado em Jerusalém. Abraão, ele teve muito tempo para examinar a Isaque. Abraão viveu 15 anos da vida dele sem oferecer sacrifício. Abraão estava completamente esquecido de Deus, ou pelo menos ele esqueceu de Deus. Ele deixou a vida de trabalho para o próximo, ele deixou a sua vida de construção de altar, particularmente na sua tenda, porque ele pulou a promessa e construiu outra família. Abraão estava longe da presença de Deus, mas Deus disse a Abraão: eu quero você no lugar que eu determinei, e nada e nem ninguém vai interferir na tua história comigo. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: você tem uma história com Deus. Aleluia. Nada e nem ninguém vai tirar, aleluia, você da presença de Deus, porque Ele vai colocar no altar aquilo que você mais gosta. Ele vai tirar de você, se você não voltar para o altar do Senhor. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. O cordeiro era examinado, senão o cordeiro era descartado. Aleluia. À tardezinha o cordeiro era sacrificado. Lá em Jerusalém, segundo Flávio José, na Páscoa, existia cerca de mais de 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Cerca de 250 mil cordeiros foram sacrificados. E quando eles estavam sendo sacrificados, aleluia, o cordeiro verdadeiro estava sendo sacrificado na mesma hora, para que a palavra de Deus se cumprisse, porque a palavra de Deus é verdade. Oh, aleluia, o sangue era tanto sangue que descia, aleluia, como enchente para o ribeiro de Cedron, mas apenas uma única gota do sangue de Jesus purificou a você e a minha. Bíblia diz que não foi com sangue de bode, nem com sangue de carneiro que você foi comprado, que você foi purificado, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como cordeiro imaculado e santo. Ninguém pode colocar um defeito nele. Aleluia. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós somos imperfeitos, mas Ele se agradou de você. Ele sabe as suas manias e as minhas, Ele sabe as suas falhas durante esse mês, mas Ele se agradou de
você e de mim. O inimigo disse não dá. O inimigo acusou e disse fez isso, falou isso, praticou isso, estava na tábua da beirada quase caindo, mas Jesus disse, mas eu não deixei cair porque eu gosto dele, e mesmo com a fraqueza ele também gosta de mim. Oh, levante a sua mão e diga eu amo a Jesus, eu amo a Jesus. Isso é uma esbofetada na cara de Satanás. Você ama Jesus e Jesus te ama. Aleluia. Vamos voltar para esse altar? Vamos voltar para esse altar essa semana. Louvado seja Deus. Vamos fazer tudo diferente daquilo que a gente fez esse mês. Vamos conquistar o nosso lugar nas regiões celestiais, onde Satanás vai ficar envergonhado. Aleluia, eu não tenho dúvida de que você vai fazer isso. Eu não tenho dúvida que eu vou fazer isso. Aleluia. E Abraão sobe. Deus usa 3 coisas na vida de Abraão para trazê-lo de volta. Deus faz promessa, Deus coloca lutas, os problemas, e Ele traz agora a provisão, não é previsão, porque tem crentes que hoje nas igrejas estão esperando que os pregadores tragam previsão, e nós não fomos chamados para trazer previsão para ninguém. Nós somos os pregadores da provisão de Deus. Previsão é com o homem, mas provisão é com Deus. Aleluia. Ele usa essas 3 coisas e traz Abraão de volta com o seu filho. E eu acredito que o momento mais difícil é quando ele arruma o altar, e ele se lembra do cordeiro que ele oferecia nos seus rebanhos, e ele vê o momento que o animal ele fica se mexendo, e se não amarrar, eles derrubavam o altar, e ele, com a corda que está amarrada à lenha, ele pega no braço do seu filho e amarra ele, amarra os seus pés e deita no altar. O que Isaac perguntou, cadê o cordeiro para o holocausto? E ele disse, Deus proverá para si. Mas Abraão estava convicto que mesmo depois que ele imolasse o seu filho e acendesse ou ateasse o fogo naquela lenha, e mesmo depois que Isaac virasse cinza, ele sabia que o Deus de Romanos 4, verso 17, que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem, iria ressuscitar o seu filho das cinzas e do pó. Nada está perdido na tua vida, mulher. O Deus de providência vai chamar a existência, vai reconstruir aquilo que estava sendo desconstruído na tua vida por meio das tuas atitudes. Mas ele está dizendo, eu vou chamar a existência e tudo vai ser como antes. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Diga glória a Deus. Aleluia. Quando Deus olha e vê Abraão preparado, glória a Deus, ele sabia que Abraão estava pronto, que Abraão estava de volta. Quem já ouviu falar do pastor David Boiuchu? Encerra aqui. Quem já ouviu? Ele disse, ele é o pastor da maior igreja do mundo, e ele foi para um restaurante jantar. Irmão, convicção é coisa tremenda. Convicção é coisa tremenda. Não é na boca que você demonstra a sua convicção, e não é nas suas obras, não. É no coração. Deus vai olhar primeiramente para o teu coração, porque quando Deus fala e no coração você diz, mas Senhor, você já disse não para Deus. Amém? Já disse não. E o pastor Boiuchu, ele foi, e o filho comeu uma comida que estava envenenada, e ele passou mal, e queriam levá-lo para um hospital. Ele disse, eu vou levar para minha casa e vou entrar no meu quarto. A gente só pode fazer uma coisa quando a gente tem fé.
Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível. E ele pegou o filho, colocou no braço, entrou dentro do quarto, e o filho já estava sem vida. Fechou a porta, e ele trazia uma convicção no seu coração: eu só saio daqui hoje, não importa se vai durar um dia, 2 dias, 15 dias, um mês, o tempo que durar, eu só saio daqui, Senhor, morto, porque a tua palavra diz: se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ele abriu e colocou a sua cabeça em cima do versículo e começou a chamar a Deus, e começou a clamar por Deus, e começou a invocar ao Senhor. Aleluia. Passou horas e horas e horas, mas ele estava convicto que só sairia dali se Deus ressuscitasse, porque ele acreditou no que a palavra de Deus diz. E Abraão também creu. Se você crê na palavra de Deus como ela está escrita, o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? E o menino ressuscitou. Tenha fé. Deus quer você pertinho dele. Deus, ele gosta de você, como Ivonaldo diz. Jesus